Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Vamos falar de uma figura bem particular do nosso carnaval, especialmente lá no Nordeste, sabe? Pernambuco, Paraíba. É o urso de carnaval, a famosa Laursa. Um pouco diferente dos blocos que a gente talvez conheça mais, a ideia aqui é mergulhar fundo nas origens, nos significados, usando o que a gente encontrou em fontes históricas, antropológicas. Vamos desde as raízes lá na Europa até como isso tudo se transformou aqui no Brasil. Prontos? Vamos lá desempacotar isso? Para começar, imagina a cena, né? Carnaval chegando, às vezes até um pouco antes, aí surge um grupo animado na rua e no meio tem alguém vestido de urso, sabe? Aquela fantasia meio grandona, às vezes meio desajeitada. Isso. E geralmente tem alguém controlando o urso, tipo um domador, um caçador, né? Com uma corda e tal. Exato. E muitas vezes tem também um personagem engraçado, um italiano de bigode. Ah, sim, o italiano é clássico. E a música sempre animada, um chachado, baião, né? A sanfona ali marcando presença forte. Talvez uma ligação com aqueles músicos ciganos itinerantes que as fontes citam. Com certeza. E claro, tem aquela cantiga que todo mundo conhece. A Laursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Haha, essa mesmo. Pedindo a contribuição, né? Quem não dá é pão duro. Mas o fascinante mesmo é de onde isso veio. Essa tradição ela viajou muito, não nasceu aqui. A gente volta lá para a Europa, século XIX, tinham esses domadores de ursos que viajavam. No começo, muitos eram ciganos do leste europeu, depois vieram muitos italianos, os orsanti. Eles andavam de cidade em cidade mostrando os ursos para, enfim, sobreviver. Nossa, domadores de ursos de verdade! Sim, sim. Mas, essa ligação com o urso é ainda mais antiga que isso. Se a gente for pensar, tem festivais na Europa, tipo nos Pirineus, que já ligavam o urso ao fim do inverno, perto do dia 2 de fevereiro, a Candelária, sabe? A ideia do urso saindo da hibernação. Ah, tipo o Dia da Marmota nos Estados Unidos? Exatamente. É uma ideia parecida. O urso era visto como um símbolo forte de renovação, fertilidade, e tem até mitos mais antigos que associam ursos a raptos, sedução. Lembra um pouco bem de longe contos como A Bela e a Fera. Que doideira! Não imaginava. Pois é. E foram esses orsanti, principalmente os italianos, que, quando migraram, trouxeram essa prática junto, para cá, para as Américas. Caramba, que trajetória! E como que foi parar justamente no Nordeste do Brasil? Essa tradição se fixou lá, né? Então, as fontes apontam muito forte para a conexão com a imigração italiana mesmo. Ali no fim do século XIX, começo do XX, tem até uma pesquisadora importante do Carnaval do Recife, a Catarina Real, que confirma essa ligação. Ah, legal! E aí tem várias versões sobre como chegou, né? Dizem que eram trabalhadores de engenho. Tem até uma lenda de um lutador que desafiava um urso. Histórias de povo, né? Exato. Mas a figura do italiano, na brincadeira de hoje, com aquele bigode exagerado, às vezes uma maletinha para guardar o dinheiro, é um sinal bem claro dessa herança. E os elementos principais, eles continuam até hoje, né? A gente vê claramente. Tem o urso, claro. A fantasia varia muito, pode ser de estopa, de veludo, pelúcia. A máscara de papel machê é bem comum. Bem artesanal, né? Muito. Aí tem o caçador ou domador, com a corda, né, simbolizando aquele controle. O italiano, que às vezes chamam de gringo, ou o tesoureiro, que é quem vai recolhendo o dinheiro. O pirangueiro que lute. Aham, pois é. E a orquestra, claro. Quase sempre tem a sanfona liderando, né? Aí vem triângulo, bombo, pandeiro. E muitas vezes tem também um porta-estandarte mostrando o nome do grupo e umas alas de crianças, mulheres acompanhando. É um cortejo mesmo. E aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma dualidade. Por um lado, a Laursa é super simples, tem um apelo quase infantil, né? O urso lembra um bicho de pelúcia, a fantasia pode ser feita com coisas simples. Isso atrai muito a comunidade. Os jovens podem participar fazendo instrumento com caixa de papelão, cabo de vassoura. É bem popular. Sim, tem esse lado lúdico, né? Exato. Mas por outro lado, se a gente conecta com a história toda, tem aquele peso do simbolismo europeu antigo, da renovação, da fertilidade, e aqui no Nordeste o urso ainda ganhou mais uma camada de sentido, sabe? Como assim? Muitas vezes, de um jeito bem humorado, com um duplo sentido, ele é associado à figura do amante, do outro cara, sabe? Ah,
Entendi. Isso aparece nos nomes de algumas agremiações, nas letras das músicas, é uma brincadeira em cima da figura. É verdade. E essa capacidade de se adaptar, de criar novos sentidos, é demais. Tá super viva a tradição e cheia de humor. A gente vê uns nomes muito bons, né? Em Recife tem o urso polar, que é mais clássico, mas tem o urso cangaçá, urso Zé da Pinga. Em Olinda tem o impagável urso da tua mulher. Esse é ótimo. Mostra bem como o pessoal pega a tradição e bota a sua marca, faz um comentário, uma brincadeira local. E em João Pessoa também, né? Urso Anos Dourados, urso canibal, a criatividade vai longe. Então, para a gente amarrar, a Laursa é uma mistura cultural muito rica, né? Junta um pouco daquele folclore antigo da Europa sobre Renascimento, a história bem concreta da migração, principalmente italiana, junta a criatividade brasileira de adaptar isso para o nosso carnaval, né? E até um comentário social meio escondido que veio desde os orçantes pedindo dinheiro lá na Europa medieval até essas brincadeiras de bairro de hoje. Pois é. E pensando nisso tudo, o que será que significa, né? Se a gente lembrar daquela ligação original do urso com a natureza, acordando, a primavera chegando depois do inverno, como será que essa mistura que a gente vê hoje na Laursa, essa coisa meio inocente, infantil, junto com a figura do amante e a busca clara por dinheiro, como será que isso reflete a própria ideia do carnaval? Aquele tempo de inverter as coisas, de liberar um pouco os instintos. Talvez. Fica aí a reflexão, né? Que outras histórias, às vezes bem complexas, podem estar escondidas naquelas tradições que parecem tão simples, tão familiares pra gente.